Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. Um grande recipiente verde chamou a atenção de um detetive, que decidiu examinar seu conteúdo. Dentro dele havia vários sacos plásticos bem selados. Ao abrir um, o policial descobriu uma substância indefinível junto com o que parecia ser roupas femininas. Outro saco revelou algo ainda mais horrível: o que parecia ser restos humanos. No total, 5 sacos foram recuperados, e seus conteúdos confirmaram o pior. Eles continham partes de um corpo. Os detetives rapidamente identificaram os restos como sendo de Tara Grant. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Hoje, vamos explorar um caso real de crime e examinar as evidências e fotos envolvendo uma mulher chamada Tara Grant, que nasceu em um dia quente de verão, 22 de junho de 1972, no vibrante estado de Michigan. Sua infância foi um reflexo pitoresco da vida rural, cheia de simplicidade, trabalho árduo e alegria. Crescendo em uma vasta fazenda com seus pais e sua irmã mais nova, os primeiros anos de Tara foram marcados por uma profunda conexão com a natureza e um forte senso de unidade familiar. Ela adorava estar ao ar livre, onde podia andar a cavalo pelos campos abertos, cuidar das galinhas e cabras e ajudar seus pais nas tarefas diárias que acompanhavam a administração da fazenda. Essas experiências instilaram em Tara um amor pelos animais e uma ética de trabalho que moldaria seu futuro. Tara não era apenas uma garota de fazenda. Ela também era uma estudante dinâmica e cheia de energia. Durante seus anos escolares, ela se destacou em várias atividades, demonstrando sua versatilidade e entusiasmo. Era uma orgulhosa membro do time de líderes de torcida, levando energia e entusiasmo a cada jogo, e também se destacava na quadra de basquete com seu espírito competitivo e trabalho em equipe. A música era outra paixão, e ela tocava na banda da escola, onde sua dedicação brilhava em cada apresentação. Após se formar no ensino médio, as ambições de Tara a levaram para a prestigiosa Universidade de Michigan. Foi lá que ela não apenas buscou um diploma em negócios, mas também conheceu Steven, um jovem carismático e ambicioso com seus próprios sonhos. A conexão entre eles foi imediata e o relacionamento floresceu durante os anos universitários. Logo após a formatura de Tara, o casal se casou em uma bela cerimônia cercada por familiares e amigos, iniciando uma vida cheia de esperanças e sonhos para o futuro. A jornada profissional de Tara começou em uma grande empresa internacional, onde sua habilidade nos negócios e determinação rapidamente lhe renderam reconhecimento. Ela subiu na hierarquia corporativa com velocidade notável, tornando-se uma membro valiosa de sua organização. Enquanto isso, as aspirações de Steven inicialmente estavam no campo político. Durante seus anos universitários, ele trabalhou como assistente de um senador estadual, ganhando experiência e conexões valiosas. No entanto, quando o senador se aposentou, as ambições políticas de Steven foram colocadas em pausa, e ele se viu trabalhando na pequena loja de fabricação de ferramentas de seu pai. 4 anos após o casamento, Tara e Steven receberam sua primeira filha, uma alegria para a família, e poucos anos depois, o nascimento de seu filho. Com 2 crianças pequenas, os Grant decidiram melhorar sua situação de moradia. Eles compraram uma bela casa em um bairro de classe alta no condado de Macomb, Michigan, nos arredores de Detroit. A carreira de Tara continuava a prosperar, mas seu trabalho exigente a obrigava a viajar com frequência, deixando-a longe de casa na maior parte da semana. Ela frequentemente passava os dias úteis em outros estados, ou até no exterior, retornando apenas nos finais de semana para passar um tempo com a família. Esse cronograma exigente colocou uma carga significativa sobre Steven, que assumiu a responsabilidade principal pelos cuidados com as crianças. Trabalhar na empresa de seu pai lhe dava certa flexibilidade, mas equilibrar o trabalho com as necessidades de 2 crianças pequenas não era uma tarefa fácil. Para ajudar a administrar isso, decidiram contratar uma babá em tempo integral por meio de um programa especial que trazia cuidadores de outros países para morar com as famílias. A nova babá rapidamente se conectou com as crianças, assumindo a maior parte das tarefas diárias de cuidados infantis. Com esse apoio adicional,
Steven encontrou tempo para se envolver em um trabalho de meio período como treinador de futebol infantil, uma posição que lhe permitia canalizar sua energia para algo que gostava, ao mesmo tempo em que permanecia presente para os filhos. Apesar da aparência externa de estabilidade e conforto financeiro da família, rachaduras começaram a aparecer no relacionamento de Tara e Steven. As separações frequentes desgastaram o casamento, e as discussões se tornaram mais frequentes. Tara ainda nutria a esperança de que uma promoção futura lhe permitiria ajustar sua agenda e passar mais tempo em casa. Mas até então, o padrão de longas viagens de negócios e breves visitas nos finais de semana continuava. A tensão atingiu um ponto de ruptura em 14 de fevereiro de 2007, quando uma série de eventos inesperados se desenrolou. No Dia dos Namorados, Steven fez uma ligação para a polícia. Ele informou que Tara estava desaparecida há 5 dias, um evento incomum que gerou preocupações imediatas. Steven contou os eventos da noite de 9 de fevereiro, a última vez que viu Tara. Segundo ele, ela tinha acabado de voltar de uma viagem de negócios, mas anunciou que precisava sair um dia antes do planejado. Essa revelação levou a mais uma discussão acalorada entre o casal. Tara começou a arrumar sua mala e logo depois, Steven a ouviu ao telefone dizendo: "Vou esperar no final da rua." Momentos depois, ela saiu de casa e entrou em um carro de cor escura. Essa foi a última vez que alguém a viu ou ouviu falar dela. A primeira pergunta da polícia a Steven foi por que ele havia esperado 5 dias para reportar o desaparecimento de Tara. Steven explicou que, a princípio, acreditava que ela tivesse apenas saído mais cedo para sua viagem de negócios e estava evitando o contato devido à discussão. No entanto, conforme os dias passaram e Tara não ligava para casa, nem para falar com as crianças pequenas, na segunda-feira, o chefe de Tara entrou em contato com Steven, informando que ela havia perdido uma reunião importante. Isso era altamente incomum para Tara, que era conhecida por seu profissionalismo e compromisso com o trabalho. Alarmado, Steven entrou em contato com os parentes dela, compartilhando suas preocupações. Tara havia confidenciado a seus pais sobre a crescente tensão no relacionamento com Steven, mencionando as discussões frequentes causadas por seu trabalho exigente e viagens constantes. Mesmo assim, até eles acharam que Tara tivesse tirado um tempo para si mesma, devido à tensão crescente em seu casamento, e que retornaria quando estivesse pronta. À medida que o tempo passava e Tara ainda não aparecia ou respondia às ligações, a frustração inicial de Steven se transformou em crescente preocupação. Eventualmente, sua preocupação cresceu a ponto de ele decidir contactar a polícia e reportar o desaparecimento dela. Quando os detetives o entrevistaram na delegacia, notaram vários arranhões nos seus braços e mãos que pareciam incomuns. Eles perguntaram a ele se a discussão com Tara havia se tornado física, mas Steven negou veementemente. Ele explicou que os arranhões eram resultado comum do trabalho com peças de metal na loja de ferramentas de seu pai, um trabalho que frequentemente deixava pequenos ferimentos. Após concluir a entrevista inicial com Steven, os detetives pediram permissão para fazer uma busca na casa da família, e Steven concordou de bom grado. Quando chegaram, observaram que todos os pertences essenciais de Tara estavam faltando, incluindo sua bolsa, documentos de identidade e mala. Para reunir mais informações, Steven lhes deu acesso ao computador de Tara. Os detetives examinaram cuidadosamente sua atividade online, especialmente sua conta bancária. O que encontraram apenas aprofundou o mistério. Não havia transações recentes desde o dia de seu desaparecimento. Se Tara tivesse partido por conta própria, provavelmente teria precisado fazer compras, como reservar transporte ou acomodações. A busca na casa não rendeu nenhuma evidência concreta que explicasse o desaparecimento de Tara. Não havia sinais de luta ou qualquer coisa que sugerisse crime. Com poucas pistas, os detetives começaram a rastrear seus últimos movimentos conhecidos. O caso se mostrou um grande desafio para o departamento de polícia local, que tinha experiência limitada em lidar com investigações complexas como essa. A área era considerada uma das mais seguras do país, e a maioria dos casos envolvia incidentes menores ou disputas de vizinhos. Apesar dos recursos limitados, os detetives continuaram firmes, determinados a descobrir a verdade. O próximo passo da polícia foi pedir a Steven que fizesse um teste de poligráfico. Essa sugestão o enfureceu.
Ele acusou os detetives de suspeitarem dele injustamente e insistiu que nunca faria mal à sua esposa. Os detetives deixaram sua casa para se reunir e considerar os próximos passos. No entanto, na manhã seguinte, Steven os surpreendeu ligando para dizer que estava pronto para fazer o interrogatório. Mas logo, seu advogado interveio, aconselhando-o a não participar. Essa mudança repentina de atitude aumentou as suspeitas dos detetives, pois parecia contradizer a disposição inicial de Steven em cooperar. Apesar da recusa de Steven em continuar cooperando, ele continuava sendo a principal pessoa de interesse. Um protocolo padrão em casos que envolvem cônjuges desaparecidos. Seu comportamento, somado à falta de outras pistas, manteve o foco sobre ele. Enquanto isso, os detetives continuavam entrando em contato com os parentes, amigos e colegas de Tara, mas nenhum deles tinha notícias dela desde o dia 9 de fevereiro. Todos expressaram preocupação, mas ninguém tinha informações que pudessem apontar para seu paradeiro. Em sua busca por uma abertura, os detetives descobriram um detalhe interessante sobre Steven. Sua carteira de motorista havia sido revogada. Eles decidiram usar isso como uma alavanca. Os policiais esperaram Steven dirigir seu carro e então o prenderam pela infração. No entanto, a prisão teve efeitos contrários em alguns aspectos. Steven sentiu que a polícia estava o tratando de maneira injusta, o que aumentou ainda mais sua frustração e desconfiança. Mais uma vez, seu advogado rapidamente pagou sua fiança e Steven retornou para casa sem oferecer nenhuma informação adicional. Não desanimados, a polícia continuou sua investigação, voltando sua atenção para os registros de telefone celular de Tara. De acordo com os dados, a última ligação dela foi feita no dia do seu desaparecimento, quando ela ligou para Steven do aeroporto para avisá-lo que estaria em casa em breve. Depois disso, o telefone dela registrou uma série de chamadas perdidas de Steven, todas indo para a caixa postal. Os detetives ouviram essas gravações e encontraram uma mistura de emoções nas mensagens de Steven. Ele repetidamente implorava para Tara atender o telefone ou retornar a ligação. Em algumas mensagens, ele parecia irritado, acusando-a de negligenciar as crianças. Em outras, parecia genuinamente preocupado e implorava para ela voltar para casa pelo bem da família. O que deixou os detetives ainda mais confusos foi o fato de que o telefone de Tara foi desligado mais tarde naquela noite. Os dados da operadora de celular indicaram que a última conexão com uma torre de celular ocorreu nas proximidades da casa dos Grant. Isso coincidiu com o relato de Steven sobre ela ter saído de casa naquela noite, mas ainda assim deixava muitas perguntas sem resposta. Curiosamente, durante esse período, os registros de chamadas mostraram nenhuma ligação recebida, apesar da afirmação de Steven de que alguém havia chamado Tara antes de ela sair de casa. Essa discrepância acrescentou mais uma camada de complexidade ao caso. A preocupação de Steven com Tara e sua raiva pela ausência dela pareciam reais. No entanto, isso não o isentava de suspeitas aos olhos dos detetives. Embora eles se abstivessem de rotulá-lo como suspeito, ele continuava sob vigilância enquanto a investigação lutava para avançar. Sem novas pistas surgindo, Steven ficou cada vez mais frustrado com a polícia, acusando-os de perder tempo precioso ao focarem nele em vez de procurar ativamente por Tara. Em vez disso, ele se envolveu ativamente com a mídia, que começou a cobrir o caso desde os primeiros dias. O misterioso desaparecimento de Tara rapidamente cativou o interesse público, com a mídia oferecendo cobertura contínua do drama em andamento. Steven apareceu na frente das câmeras quase todos os dias, fazendo apelos emocionais para Tara voltar para casa, seu rosto cheio de dor estampado nos noticiários em todo o país. À medida que o caso ganhava força, a atenção se voltou para o arranjo doméstico da família. A empresa através da qual Steven e Tara haviam contratado sua babá alemã decidiu intervir, citando a crescente atenção da mídia. Eles optaram por enviar a jovem de volta para seu país de origem. Antes de sua partida, ela forneceu uma declaração detalhada à polícia, elogiando seu tempo na casa dos Grant e descrevendo suas funções. Notavelmente, ela também mencionou que na noite em que Tara havia retornado para casa, ela estava em um bar com amigos. Quando voltou mais tarde naquela noite, viu Steven visivelmente agitado. Ele lhe informou que Tara havia acabado de sair de casa depois de uma discussão.
Apesar da crescente recusa combativa de Steven em cooperar totalmente com as autoridades, ele surpreendeu muitos ao contratar um detetive particular. O detetive, um ex-agente do FBI, iniciou sua própria investigação sobre o desaparecimento de Tara, mas, como a polícia, não conseguiu descobrir nenhuma pista significativa. Com poucas opções restantes, os detetives decidiram revisitar o passado da família, aprofundando-se nos registros da agência de babás. Essa investigação levou a uma revelação chocante. Antes de contratar a babá alemã, Steven e Tara haviam contratado 6 babás diferentes, todas as quais deixaram o emprego em um curto período de tempo. Intrigados, os detetives localizaram essas ex-funcionárias e realizaram entrevistas. Quase todas descreveram o comportamento de Steven como não apenas estranho, mas profundamente perturbador. Elas relataram incidentes nos quais Steven revirava suas coisas pessoais sem permissão, as submetia a questionamentos inadequados e invasivos e as repreendia com gritos humilhantes. Muitas admitiram que haviam deixado o emprego por temerem por sua segurança. Os detetives não puderam deixar de notar o contraste gritante entre essas narrativas e a recomendação positiva dada pela última babá. Essa discrepância os levou a pedir permissão para monitorar as comunicações dela, na esperança de descobrir alguma inconsistência. O que descobriram superou suas expectativas. Através de uma revisão de seus e-mails e registros de telefone, os investigadores descobriram um relacionamento entre a jovem babá e Steven. Os dois estavam envolvidos em um caso durante as frequentes viagens de negócios de Tara, um relacionamento que continuou até a babá ser enviada de volta para a Alemanha. Embora essa revelação tenha lançado uma nova luz sobre o caráter de Steven e suas ações durante a ausência de Tara, ela não forneceu provas diretas de envolvimento dele no desaparecimento dela. A polícia continuou a busca por outras pistas. Conversas com a família e amigos de Tara pintaram um quadro preocupante sobre seu casamento. Quase todos que conheciam Tara desaprovavam Steven, descrevendo-o como controlador, manipulador e socialmente abrasivo. Muitos relataram situações nas quais Steven tentava microgerenciar a vida de Tara, monitorando seus movimentos e isolando-a de seus entes queridos. As suspeitas da polícia aumentaram quando uma ex-namorada de Steven entrou em contato. Ela revelou que Steven havia reatado com ela meses antes. Além disso, Steven começou a expressar abertamente sua insatisfação com Tara, acusando-a de infidelidade com seu chefe. Ele até confidenciou que havia instalado um software de vigilância no computador de Tara para ler suas mensagens privadas, embora tenha admitido que não encontrou nenhuma evidência que apoiasse suas suspeitas. Essas revelações perturbadoras fortaleceram a teoria crescente de que Steven poderia estar envolvido no desaparecimento de Tara, mas apenas especulações não eram suficientes. A polícia precisava de evidências concretas. À medida que as semanas se arrastavam sem sinal de Tara, os investigadores começaram a considerar a possibilidade sombria de que ela não estivesse mais viva. Organizaram extensas buscas por ela, recrutando voluntários para vasculhar as áreas ao redor da residência dos Grant. Um grande parque nas proximidades também foi alvo de exame. Ao longo de vários dias, as equipes de busca vasculharam a paisagem, inspecionando minuciosamente cada canto, mas seus esforços não trouxeram resultados. A reviravolta aconteceu em 28 de fevereiro, quase 3 semanas após o desaparecimento de Tara. Uma moradora local, que estava ciente do caso e dos esforços de busca em andamento, decidiu prestar atenção durante sua caminhada habitual no parque. Sua vigilância valeu a pena quando ela se deparou com algo incomum sob uma árvore ao longo de uma trilha isolada. Parcialmente enterrada sob galhos e neve, havia uma sacola plástica que parecia fora de lugar. Ao olhar através do material translúcido, ela notou uma mistura peculiar de conteúdos. Luvas de borracha, o que parecia ser limalha de metal, e uma substância vermelha escura acumulada no fundo. Alarmada, a mulher pegou a sacola e reportou a descoberta às autoridades. Os detetives imediatamente reconheceram a gravidade da situação quando suspeitaram que a substância no fundo da sacola era sangue e enviaram a amostra para análise no laboratório. No entanto, surgiu um obstáculo significativo. Os peritos forenses alertaram que, devido ao acúmulo de casos, a análise de DNA poderia levar até 2 meses. Apesar desse atraso,
Um exame preliminar do conteúdo da sacola confirmou que a substância era, de fato, sangue humano. Essa descoberta mudou totalmente o foco da investigação, levando a polícia a concentrar seus esforços de busca ao redor do parque onde a sacola foi encontrada. Eles mobilizaram todos os recursos disponíveis, incluindo cães de busca e voluntários, para vasculhar a área em busca de mais evidências. Steven, por sua vez, escolheu não participar dos esforços de busca, alegando que a polícia estava sendo injustamente parcial contra ele. Em vez disso, ele se voltou para a mídia, concedendo uma entrevista extensa e controversa a um canal de notícias de destaque. Durante a entrevista, Steven fez várias declarações inflamadas sobre Tara, acusando-a de negligenciar a família. Ele a rotulou de mãe ruim e se vangloriou de seu papel como o principal cuidador dos filhos, afirmando que ele era uma mãe melhor do que Tara jamais foi. Quando questionado sobre sua situação financeira e se ele dependia da renda de Tara, Steven ficou visivelmente agitado. Ele insistiu que não precisava de um centavo dela e acusou os repórteres de tentarem manchar sua reputação. Alimentando ainda mais o fogo, Steven alegou que Tara o havia traído, embora não tenha apresentado nenhuma evidência para sustentar essa alegação. Durante toda a entrevista, ele se pintou como uma vítima de um casamento difícil, criticando repetidamente Tara e retratando sua ausência como um alívio, e não uma tragédia. Enquanto Steven estava obcecado com sua aparição na mídia, os detetives conseguiram uma grande reviravolta no caso. Anteriormente, suas tentativas de obter um mandado de busca para a casa dos Grant haviam sido negadas devido à falta de evidências. No entanto, a descoberta da sacola plástica manchada de sangue no parque forneceu os motivos necessários para que um juiz concedesse o mandado. Armados com essa autorização, os policiais chegaram à residência dos Grant. Como o destino quis, Steven retornou para casa por volta do mesmo horário. Os detetives o informaram sobre o mandado, e Steven, relutante, os deixou entrar antes de contatar seu advogado. Quando o advogado perguntou se Steven estava sob prisão, os policiais confirmaram que ele não estava. Aproveitando a oportunidade, Steven mencionou que sairia para passear com seu cachorro, pegou o animal de dentro de casa e saiu da residência. Dentro da casa, os detetives iniciaram uma busca meticulosa, movendo-se de maneira sistemática de cômodo em cômodo. Eventualmente, chegaram à garagem, onde uma descoberta arrepiante os aguardava. Um grande recipiente verde chamou a atenção de um dos detetives, que decidiu investigar o conteúdo. Dentro, encontraram várias sacolas plásticas bem fechadas. Ao abrir uma com cuidado, o policial revelou uma substância não identificada junto com o que parecia ser roupas femininas. Outra sacola revelou uma cena ainda mais horrível. O que parecia ser restos humanos. No total, 5 sacolas foram recuperadas do recipiente, e o conteúdo confirmou o impensável. Elas continham partes de um corpo feminino. Os detetives rapidamente concluíram que haviam encontrado os restos mortais de Tara, e que Steven agora era o principal suspeito em seu assassinato. A prioridade imediata passou a ser localizar Steven, que ainda não havia retornado de seu suposto passeio. Temendo que ele pudesse fugir ou representar uma ameaça a outras pessoas, a polícia iniciou uma caçada. Simultaneamente, reforços foram chamados para ampliar a busca no parque, já que os detetives suspeitavam que nem todos os restos de Tara estivessem na garagem. Mais de 100 policiais de distritos vizinhos se juntaram ao esforço. A diligência deles foi rapidamente recompensada. A poucos metros do local da primeira descoberta, encontraram mais partes do corpo, incluindo a cabeça. As temperaturas congelantes preservaram os restos mortais, permitindo que os peritos forenses confirmassem sua identidade como sendo de Tara. Quando a noite caiu, a busca foi temporariamente suspensa, mas ficou claro que um progresso significativo havia sido feito. Enquanto isso, a caçada a Steven se intensificou. Os detetives entraram em contato com seus amigos e conhecidos, na esperança de rastrear seus movimentos. Um amigo revelou que Steven o havia ligado logo após o início da busca em sua casa, pedindo para ser buscado. O amigo atendeu ao pedido, encontrando Steven em uma rua próxima e o levando até sua casa. Durante o trajeto, o amigo notou o comportamento errático de Steven. Ele parecia aterrorizado,
com as mãos tremendo incontrolavelmente e parecia à beira de um colapso emocional. Quando chegaram à casa do amigo, Steven expressou o desejo de ver seus filhos, que estavam com sua irmã em outro estado. Ele pediu para pegar o carro do amigo, uma caminhonete, e saiu logo depois. Usando dados do telefone e da atividade no cartão de crédito de Steven, os detetives conseguiram reconstruir seus movimentos. Descobriram que Steven retirou dinheiro várias vezes a caminho do estado vizinho e ligou para sua irmã. Então a polícia percebeu que ele estava indo ver os filhos e imediatamente se dirigiu para essa direção. Então, em uma reviravolta chocante, a polícia recebeu uma ligação internacional da Alemanha. A pessoa na linha era nada menos que a babá com quem Steven teve um relacionamento romântico. A voz dela tremia ao revelar uma informação surpreendente. Steven acabara de ligá-la e confessado ter matado Tara. Ela descreveu a conversa com detalhes vívidos, enfatizando o tom frenético de Steven e seu relato fragmentado dos acontecimentos. Segundo ela, Steven admitiu que a discussão entre ele e Tara havia escalado para um nível incontrolável naquela noite. Seus ânimos se exaltaram, acusações foram feitas e o ambiente ficou cada vez mais tenso. No auge da discussão, Steven afirmou que Tara o atingiu no rosto. Consumido pela raiva, Steven perdeu o controle e a empurrou violentamente. A força do empurrão fez com que Tara perdesse o equilíbrio e caísse para trás, batendo com a cabeça no chão. Steven contou a babá que a queda foi fatal e que ele entrou em pânico quando percebeu que ela não estava mais respirando. A polícia, já com fortes suspeitas sobre Steven, agora possuía o que consideravam uma confissão direta, mesmo que fosse transmitida por uma terceira pessoa. Essa informação os levou à ação, lançando uma intensa caçada para capturá-lo. Eles sabiam que o tempo era essencial, pois o estado emocional de Steven o tornava imprevisível e potencialmente perigoso. Os policiais vasculharam a área ao longo da estrada que levava ao estado vizinho, focando em locais onde Steven poderia ter fugido para evitar a captura. Após horas de busca, descobriram uma pista crucial: o carro abandonado do amigo de Steven perto da entrada de um vasto parque nacional. Mas Steven não estava em nenhum lugar. Suspeitando que ele tivesse desaparecido na densa selva do parque, a polícia iniciou uma busca detalhada utilizando câmeras de imagem térmica. Após várias horas de busca, localizaram Steven no fundo da floresta. Ele foi encontrado deitado sob uma árvore, vestindo apenas roupas leves, apesar das temperaturas congelantes. Os oficiais logo perceberam que ele estava sofrendo de grave hipotermia e estava maluco, quase incoerente. Seu estado mental parecia ter se deteriorado. Ele murmurava frases sem sentido e parecia estar falando com as árvores ao redor. Reconhecendo a urgência da situação, os policiais solicitaram um resgate aéreo. Steven foi transportado para o hospital mais próximo, onde os médicos lutaram para estabilizá-lo. Sua temperatura corporal havia caído drasticamente para 31 graus Celsius, mas após cuidados intensivos, a equipe médica conseguiu salvar sua vida. Levou dias até que ele recobrasse completamente a consciência. Enquanto Steven estava hospitalizado, a polícia o acusou formalmente do assassinato de Tara. A notícia das acusações causou um grande impacto na comunidade e no meio jurídico. O advogado de Steven, que até então havia defendido seu cliente com firmeza, anunciou de repente sua desistência do caso. Quando questionado sobre sua decisão, o advogado fez uma declaração enigmática, mas condenatória. Eu preciso poder me olhar no espelho todas as manhãs. Um novo advogado foi nomeado para Steven, mas o caso já havia tomado um rumo significativo. Enquanto isso, os peritos forenses começaram a análise meticulosa dos restos mortais de Tara. A investigação foi liderada por um dos patologistas mais renomados do país, um profissional cujos casos de alto perfil incluíam o assassinato de JFK e o caso John Bennett Ramsey. Após uma análise minuciosa, o especialista apresentou uma conclusão assustadora. A história de Steven não correspondia às evidências. Embora ele tivesse afirmado que a morte de Tara foi causada por uma lesão na cabeça devido à queda, a autópsia revelou uma verdade muito mais sinistra. A verdadeira causa da morte de Tara foi estrangulamento. Quando Steven recuperou a consciência, os detetives o visitaram no hospital para confrontá-lo com as novas evidências.
Inicialmente hesitante, Steven acabou se quebrando e forneceu uma versão mais detalhada do que aconteceu naquela noite. Ele admitiu que, quando Tara chegou em casa e anunciou que precisaria sair um dia antes do esperado, a discussão deles escalou rapidamente. Steven descreveu-se gritando com ela, e quando ela tentou sair da sala, ele agarrou o braço dela. Em resposta, Tara lhe deu um tapa e ele revidou, batendo nela. Consumido pela raiva, Steven confessou que estrangulou Tara até ela parar de se mover. De acordo com Steven, o pânico se instalou imediatamente após a morte de Tara. Sem saber o que fazer, ele arrastou o corpo sem vida dela do segundo andar até a garagem e o colocou no porta-malas do carro dela. Ele se lembrou de ouvir a porta da frente se abrir pouco depois, quando a babá voltou para casa. Pensando rápido, Steven disse a ela que Tara havia acabado de sair de casa após mais uma discussão. A babá, sem suspeitar de nada, acreditou nele e foi para o seu quarto. Na manhã seguinte, Steven transportou o corpo de Tara para a oficina de seu pai, tomando cuidado para garantir que nenhum outro trabalhador estivesse presente. Lá, em um esforço sombrio e calculado para esconder seu crime, ele destruiu todos os documentos e pertences pessoais de Tara. Steven então desmembrou o corpo dela com uma serra. Ele admitiu que o processo foi tão horrível que vomitou 2 vezes, mas se convenceu a continuar, repetindo para si mesmo: "Se você não fizer isso, vai acabar na prisão pelo resto da sua vida." Após várias horas, ele embalou os restos mortais em sacos plásticos e os colocou em um grande recipiente. Ele voltou para casa naquele dia, deixando o recipiente no porta-malas do carro de Tara por vários dias, enquanto planejava como se livrar dos restos e criar um álibi para si. Em uma reviravolta macabra, Steven revelou como usou o trenó de neve de seus filhos para transportar o recipiente até o parque onde os restos seriam mais tarde encontrados. Ele descreveu como puxava o trenó para uma área remota para evitar ser detectado. Em um determinado momento, a corda escorregou de sua mão, fazendo com que o trenó descesse uma colina e virasse. A tampa do recipiente se abriu, derramando os horríveis conteúdos. Steven rapidamente reembalou os restos e continuou até um ponto mais isolado, onde enterrou os sacos sob neve e galhos antes de voltar para casa. Quando a polícia finalmente iniciou a operação de busca no parque, a fachada cuidadosamente construída por Steven começou a desmoronar. Steven foi dominado pelo pânico quando a realização de seu crime se instalou. Ele se lembrou vividamente de que um dos sacos contendo os restos de Tara, o maior deles, estava mal escondido, aumentando a probabilidade de ser encontrado. Agindo com base nesse medo, Steven voltou ao parque durante a noite, recuperou vários dos sacos e os colocou sobre o ombro. Ele então os carregou até a oficina de seu pai, onde os colocou no telhado, esperando que a localização atrasasse sua descoberta. No dia antes de sua entrevista na televisão, ele voltou à oficina para pegar os sacos e os colocou no recipiente que havia trazido de casa. Uma vez de volta à sua garagem, ele os deixou lá, assumindo que agora estavam bem escondidos. Para seu desespero, no dia seguinte, a polícia obteve um mandado de busca para sua casa. Em uma confissão subsequente, Steven revelou que, quando a gravidade de suas ações se tornou inegável, ele contemplou acabar com sua própria vida, em vez de enfrentar a justiça. Apesar de quase morrer congelado na floresta, ele, no final das contas, não teve a determinação de executar seu plano. Em vez disso, ele se entregou, embora seu comportamento durante os interrogatórios tenha chocado os investigadores. Durante suas conversas com a polícia, Steven não demonstrou sinais de remorso. Pelo contrário, ele frequentemente sorria ou até fazia piadas enquanto descrevia os detalhes horríveis de como se livrou do corpo de Tara, gelando todos os presentes com sua falta de empatia. Enquanto Steven aguardava o julgamento na prisão, seus filhos permaneceram sob os cuidados de sua irmã. Esse arranjo incomodou profundamente a família de Tara, que acreditava que a irmã de Steven não era adequada para criá-los. Determinados a proporcionar um ambiente mais estável para as crianças, os parentes de Tara travaram uma batalha judicial para obter a custódia. Eventualmente, eles conseguiram, e as crianças foram colocadas com a irmã de Tara, embora a família de Steven mantivesse os direitos de visitação. O assassinato de Tara capturou a atenção de milhões em todo o país, e Steven parecia se deleitar com a notoriedade. Enquanto aguardava o julgamento,
Ele começou a rascunhar um livro sobre sua vida e os eventos que levaram ao seu crime. Ele discutiu esses planos extensivamente com sua irmã, que apoiava seus esforços e até sugeriu a possibilidade de uma adaptação cinematográfica. Steven se entreteve com essas ideias com entusiasmo, especulando sobre qual ator famoso poderia interpretá-lo no filme. Novas revelações perturbadoras surgiram durante o julgamento, que prejudicaram ainda mais a credibilidade de Steven. Seus filhos, que haviam sido testemunhas do crime, contaram suas memórias à tia. Eles revelaram que na noite do assassinato, ouviram gritos e saíram do quarto, apenas para ver o pai atacando a mãe. Esse depoimento, embora não tenha sido apresentado durante o julgamento, se tornou de conhecimento público quando a mídia o reportou. Os parentes de Steven, no entanto, descartaram o relato das crianças como uma invenção, continuando a defendê-lo, apesar das crescentes evidências de sua culpa. O julgamento começou em novembro de 2007, e a culpa de Steven nunca foi questionada. Ele admitiu abertamente o crime, mas seu novo advogado tentou argumentar por uma pena mais branda. A defesa alegou que anos de dificuldades no casamento, agravados pelas ausências frequentes de Tara devido ao trabalho, haviam levado Steven a agir em um momento de raiva incontrolável. Apesar dos esforços da defesa, a acusação não conseguiu provar que Steven havia premeditado o assassinato. Como resultado, o júri teve que considerar se o crime se qualificava como assassinato em primeiro grau. Finalmente, foi determinado que Steven havia matado Tara em um acesso de raiva, o que se alinhava mais estreitamente com os critérios para assassinato em segundo grau. No entanto, o júri foi unânime em sua decisão de responsabilizar Steven Grant. Em 21 de dezembro de 2007, Steven foi considerado culpado e condenado a no mínimo 50 anos de prisão, garantindo que ele não seria elegível para liberdade condicional até 2058. As consequências do julgamento causaram um grande impacto na família de Steven. Em 2008, a notícia se espalhou de que o pai de Steven, que havia constantemente se recusado a apoiar o filho, havia tirado sua própria vida. O mais velho Grant, sobrecarregado pela vergonha e incapaz de reconciliar as ações horríveis do filho, foi encontrado morto em sua casa.